Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Declara isso, igreja, e andar do seu lado. Oh, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Declara isso. Eu sou abençoado, ser vivo, obediente. Mas o que acontece, igreja, todos os dias? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia as tentações vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Levante as suas mãos e diga ao Pai: mas eu escolho Deus. Toda a igreja. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar de quem, igreja? E andar do seu lado. Oh, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Declara isso e profetiza. Eu sou abençoado, ser vivo, obediente. Então declara isso. Mas todo dia o pecado vem. O que ele faz? Me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia as tentações vêm, me chamam. Todo dia. Levante as suas mãos e declara: oh! Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. Você pode levantar as mãos e dizer: Pai, eu escolho você. Eu escolho o Senhor, ó Pai. As tentações eu jogo por terra, as provações eu jogo por terra. Eu escolho as tuas promessas. Eu escolho as tuas promessas. Feche os seus olhos e diga: Pai, eu quero mais. Pai, eu quero mais. Mais a tua unção. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. A vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sabe, meus amados, nós somos de carne e osso. E muitas das vezes as tentações e as provações nos colocam lá no pó. Mas nessa noite nós queremos profetizar sobre a tua vida uma unção nova. Uma unção que quebra todo jugo. Uma unção que quebra toda a tentação do diabo todo sobre a tua vida para cair por terra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no teu coração. E você que entrou aqui nessa noite talvez pensando em desistir, o Senhor te diz que nessa noite, se você escolher Ele vai fazer muito mais para a tua vida. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você pensa. E você que está pensando em desistir, você que está pensando que está fraco, o Senhor hoje Ele te abraça.
O Senhor hoje Ele te abraça e diz: eu sou contigo, filho. Eu te perdoo, eu te perdoo. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós queremos, ó Pai, levantar uma oração na Tua presença. Pai, nós somos fracos. Ó Senhor, nós somos de carne e osso, e muitas das vezes as tentações vêm, as provações vêm, ó Pai, às vezes nós não conseguimos dizer não. Mas nessa noite nós pedimos que o Senhor venha nos encher, ó Pai, da Tua unção sobre as nossas vidas. Nos capacite, ó Pai, para ser um exército, para enfrentar o diabo cara a cara e dizer não às tentações, e dizer não às provações, em dizer não às coisas que o mundo, ó Pai, nos oferece. Nós queremos escolher o Senhor, nós queremos escolher a Tua promessa, nós queremos escolher o Senhor. Se você crê, levante a tua mão e adora ao Senhor. Diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Só a igreja declarando: mas eu escolho, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Com as suas mãos levantadas, diz ao Senhor: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Declara: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Levante as suas duas mãos o mais alto possível e diga assim comigo: diabo, pode vir tentações, pode vir provações, mas a partir de hoje eu escolho Deus para minha vida. Dê uma salva de palmas glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Mais forte, mais forte. Quantos aqui escolhem Deus nessa noite? Diga comigo: eu escolho Deus. E por causa da minha escolha, nada, nem ninguém pode me abater. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Talvez as circunstâncias tenham dito que você não vai vencer. Talvez o laudo médico, tem dito a você que você não consegue sair desta enfermidade. Mas eu quero dizer para você que nesta noite o nosso Deus está neste lugar. E se Ele quiser, e se você tiver fé, Ele pode atender a você e você sair daqui com o seu milagre. E todos vão ver a diferença daqueles que servem a Deus outra vez, porque Deus é contigo. Portanto, se você chegou neste lugar nesta noite, talvez chegou desacreditado, triste, pensando no que fazer, eu quero dizer a você: existe esperança, existe uma saída para este problema, para essa situação. O nosso Deus que está aqui, Ele é especialista em resolver grandes problemas. Então você não tenha receio de dizer para Ele o tamanho do seu problema, porque Ele é muito maior que o seu problema. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Repita comigo: agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu quero dizer uma palavra profética para você nesta noite como família. Nós saímos de um acampamento de família ontem,
Aliás, tivemos algumas pessoas que veio hoje de lá. A família é projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. O diabo não pode tocá-la. Se você estiver resguardado debaixo da unção do Espírito Santo, ainda que ele tente, ele não tem poder para mexer naquilo que é seu, para tocar na sua família, na vida dos seus filhos. Os seus filhos são projetos de Deus. Nós temos nos preocupado com isso nesses últimos dias, porque nós entendemos que o diabo tem um plano muito miraculoso, ou meticuloso, para destruir as famílias, para impedir o avanço de Deus na vida das pessoas, das famílias. Mas nós temos declarado que as famílias deste lugar pertencem ao Senhor, e que todo espírito de vício caia por terra, todo espírito de prostituição caia por terra. E se está existindo alguma coisa dentro do seu lar, dentro da sua casa, que tem te entristecido, eu ministro nesta noite que a unção do Senhor alcança a sua casa, alcança o seu lar, alcança a sua família, alcança os seus filhos, e aquilo que é projeto de Deus nunca cai por terra. Portanto, a sua família será mais que vencedora e vitoriosa em Cristo Jesus. Existe uma unção sobrenatural neste lugar, nesta noite. E esta unção que eu vou ministrar sobre a sua vida, nós vamos fazer uma oração agora pela família. Você vai dar as mãos aí para quem está do seu lado. Se tiver alguém da sua família aqui neste lugar nesta noite, se tiver alguém da família, eu quero pedir que a família fique perto agora. Já que a família é para ficar perto, eu vou pedir a minha família para vir aqui em cima, para ficar perto de mim. Sofia, vem aqui. Nós vamos fazer uma oração pela família agora, queridos. E ainda que a situação não esteja tão bem lá na sua casa, Deus pode entrar com providência e fazer um milagre na sua vida, na sua família. Amém. Samuel está dando uma ideia aqui, e realmente a família do pessoal, dos membros, dos componentes do louvor, vem aqui para cima agora. Talvez você está vivendo muito bem com a sua família e fica, pastor, para que isso? Mas existem situações que nós temos que entrar, nos posicionar diante de Deus. Queridos, nós temos vivido isso, nós temos acompanhado famílias todos os dias. E nós temos visto aquilo que o diabo tem feito, ou tem tentado fazer para destruir as famílias. Mas nós estamos aqui na autoridade do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus. Neste ato profético agora, nós vamos cortar todo laço contra a sua família. Aleluia. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos agora, Pai, na sua presença, diante da sua presença, para te pedir uma bênção especial em favor das famílias, ó Pai, que estão neste lugar. Deus, nós sabemos o propósito do diabo é roubar, matar e destruir, mas nós sabemos também que o seu propósito é trazer vida, e vida abundante, ó Pai. Mas existem famílias que estão aqui nesta noite que não têm vivido, ó Deus, a vida abundante que o Senhor tem dado. Existem famílias aqui que não têm, ó Deus, participado do melhor desta terra, assim como a sua palavra diz em Isaías 1:19. Mas agora nesta noite, ó Pai, na autoridade do seu nome, eu quero destruir agora, Pai, todo espírito de inveja que tem agido nesta família, todo espírito de confusão que caia por terra agora, todo espírito de separação que seja quebrado nesta noite, ó Pai. Todo laço do inimigo para destruir as famílias, que caiam por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito de vícios, sejam quebrados nesta noite. Ó Pai, eu ministro, ó Deus, a unção na vida de cada um que aqui está, na vida de todas as famílias aqui presentes, ó Pai. Uma unção, ó Deus, que relevanta, uma unção que restaura, uma unção, ó Deus, que vai produzir os frutos do Espírito Santo.
E estas famílias, ó Deus, a partir de agora, eu ministro que vão passar a viver o melhor do Senhor, vão passar a comer o melhor desta terra, como família, como igreja, como pessoas, como os filhos teus, ó Pai. Eu declaro a bênção do Senhor na vida de cada um que aqui está. E declaro que, ó Deus, em nome de Jesus, nós seremos mais que vencedores em Ti, no nome de Jesus. Repita comigo: a minha família é projeto de Deus. Eu tomo posse das bênçãos que a Bíblia diz que eu tenho direito na minha família. E declaro: nenhum dos projetos de Deus para a minha família serão frustrados, mas se concretizarão no nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o nome dele. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Podem se sentar. Os abençoados digam graças a Deus. E os vitoriosos digam glória a Jesus. Aperte a mão de quem está do seu lado. Diga por fé uma palavra ungida para essa pessoa. E deixa Deus te abençoar nesta noite de maneira especial e de maneira gloriosa. Aleluia. Nós estamos programando para o próximo domingo, aqui no santuário, aqui no estacionamento do santuário, realizarmos um culto às 7h30 da manhã, comemorativo à ressurreição de Cristo. Esta é uma data importante, que infelizmente muitos cristãos estão deixando de lado e se envolvendo simplesmente no apelo comercial, comprando chocolate, coelhinho de Páscoa e coisa assim, e com isso esquecendo que a data simplesmente deve ser lembrada para comemorar o grande feito do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. Se depender de mim, eu quero trabalhar para mudar esse direcionamento que tem dado. Então, vamos começar agora, neste domingo, e ano que vem nós queremos fazer um trabalho ainda mais abrangente, para comemorar a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que o cristianismo existe porque Cristo ressuscitou. A igreja do Senhor existe porque Cristo ressuscitou. Você é um salvo porque Cristo ressuscitou. Então nós precisamos comemorar isso. Já, infelizmente, deixamos o Natal tomar outro rumo. E será que vamos deixar a ressurreição também tomar outro rumo? Então nós precisamos de reagir. E mesmo que o mundo lá fora comemore com chocolate, presentes e Páscoa e coelhinho de Páscoa, nós, os evangélicos, precisamos sempre reunir para dizer graças a Deus que nós temos um Jesus que morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Então domingo que vem, às 7h30 da manhã, eu gostaria de pedi-los para virem. Nós vamos reunir aqui no estacionamento da igreja e vamos fazer um culto aí vibrante. Por que ao ar livre? Parece que pela manhãzinha a gente tem que, o ideal seria 5h30 da manhã, né, para a gente amanhecer, ou seja, ainda chegar aqui escuro, quando o sol brilhar, a gente já está cultuando ao Senhor, lembrando a ressurreição. Mas eu não vou sacrificá-los tanto não. Então vamos fazer às 7h30 da manhã. A gente começa às 7h30, vai até por volta de 8 e pouco, depois vamos servir o café da manhã para todos vocês, e aí, às 8h30 começam os cursos bíblicos, e nós ficamos aqui até o meio-dia, participando dos cursos, depois participando do culto, e sendo ricamente abençoados por Deus. Com muito prazer, eu quero chamar aqui à frente o pastor Alain Brizotti, passar a ele a palavra. Tenho certeza que Deus vai usá-lo, e ele será um instrumento especial de Deus nesta noite, para abençoar a todos nós que aqui estamos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos pela segunda vez. Eu já estive aqui numa terça-feira. Fico feliz por podermos juntos adorarmos a Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, por favor,
no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 21. Quero louvar a Deus por esse dia. Agradecer também ao pastor Gentil. Obrigado, pastor, pelo convite, pela honra de estarmos aqui. Para mim é sempre bom estar junto com a minha esposa, meu filho, Samuel, meu amigo. É sempre bom estarmos juntos. Diz assim a palavra de Deus: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Meus irmãos, a palavra que Deus ministrou ao meu coração é sobre transformar as fontes. Tem sempre uma fonte na nossa vida carecendo de transformação. Israel, o povo a quem Deus se revelou, Israel é um povo que sempre se envolveu com águas amargas. É estranho isso. É um povo acostumado aos desertos, mas também ao encontro com águas perigosas. Não é a primeira vez que a Bíblia flagra Israel em impasse com uma água que não serve para saciar a sede. Israel, quando estava com Moisés, já enfrentou águas amargas. De vez em quando tem esse embate aí. De um lado o povo de Deus, do outro lado uma água que não serve. A Bíblia, não tem nada na Bíblia que seja por acaso. Se ela colocou aqui, tem alguma coisa a nos ensinar. E eu acredito piamente que essa palavra, essa noite, é para sarar as águas das nossas vidas. Transformar fontes em casa. Fazer com que alguma coisa na nossa vida, que era produtiva, extraordinária, que tinha grandes esperanças, e por alguma coisa da vida perdeu a essência, essa noite, através desta palavra, Deus vai curar as águas, transformar as fontes. Você crê nisso? Nesse texto nós temos um manancial gerador de morte, um manancial com a essência corrompida. Infelizmente, muitos são os que se enquadram nessa realidade dolorosa. Eu estava pensando esses dias, quanta gente ao longo da vida nasce e cresce ou se envolve em algum movimento como o nosso e entra na igreja com grandes esperanças ou alimentando grandes esperanças. São pessoas que entram na igreja e começam a se envolver com algum movimento. Por exemplo, vocês já ouviram casos como esse? Fulano cantava tão bem, mas hoje não canta mais. O irmão pregava tão bem, hoje não prega mais. Já ouviram essa frase? Aquele irmão era uma bênção. Era uma bênção, coloca no passado. Hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra para dizer a você, se você se enquadra hoje neste projeto, de gente que foi, mas não é mais, hoje o Espírito pode te fazer voltar a ser. Eu não quero pregar o Deus que te dá hoje, mas o Deus que te ajuda a ser aquilo que Ele quer que você seja essa noite. Amém? Hoje nós temos um evangelho que enfatiza muito o que Deus dá, mas esquece do Deus que ajuda a ser. E eu quero essa noite focar no Deus que nos ajuda a ser, que nos faz transformar nossa realidade ao redor. Porque não adianta nada a gente ficar olhando para a nossa realidade ou tentando tapar o sol com a peneira. Ou pior ainda, tentando dar uma maquiagem para a realidade, dar um nome bonito para uma coisa terrível. Deus sempre vai trabalhar confrontando a nossa realidade para que a partir dela ela seja transformada. Deus nunca vai se acomodar com a minha realidade. Ele vai transformar a minha realidade e me usando como canal de transformação dessa realidade. E é o que eu quero que você guarde aqui essa noite. A imagem do manancial, para os irmãos terem uma noção, por si só ela fala de vida, fala de limpeza, fala de purificação. O que me intriga é se nós ainda somos um manancial de vida ou de frustrações. Eu fico pensando, tem certas imagens que elas falam por si. Você vê, por exemplo, uma imagem de um manancial maravilhoso de águas, o que você lembra? Lembra de pureza, de purificação, de beber daquela água? Os pregadores puritanos do primeiro século, eles costumavam dizer o seguinte, olha, só para você, se você olhar para a fonte, só o fato de olhar já vai te dar sede. Então olhe para a fonte. Só que nós estamos vivendo num mundo hoje de adulteração das essências. Nosso irmão estava cantando aqui falando do dia da mentira.
Para ficar no nosso contexto do Goiás hoje, a gente olha para uma cachoeira que não é lá essas coisas. O manancial aponta para algo bonito, mas a essência é corrompida. Sabe o que Deus quer de nós essa noite? Quando as pessoas olharem para nós, compreendam que não há uma mentira, há uma verdade. Se você flui águas, que as águas sejam saradas. Se você tem fogo, que seja para queimar impurezas e purificar o ambiente. Se você tem vida de Deus, que não seja aparência, seja verdade. Deus quer que essa noite nós saiamos daqui atestando na vida a verdade que gritamos na voz. Você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração? Eu tenho duas perguntas que devem auxiliar a nossa reflexão. Primeira, como sal, porque a Bíblia diz que nós somos sal. É a metáfora que Jesus usa para identificar a igreja. Vós sois, ele não diz vós deveis ser, vós sois sal e luz. Portanto, na qualidade de sal que nós somos, temos a capacidade de interpretar as fontes que podem ser bênção na vida do povo? Porque Eliseu fez isso. Chegou na cidade, olhou a fonte e entendeu que ela era bênção. Portanto, foi lá e curou. Ele não fez um lobby, não fez um marketing em cima da cura que fez para a cidade, nem exigiu o retorno do povo. Entendeu que a fonte era bênção para o povo, foi lá e curou. Somos uma igreja que ainda interpretam fontes que devem ser bênção na vida do povo. Segundo, ainda somos uma comunidade da transformação. Sabe qual é a palavra de Deus para nós essa noite aqui? A igreja não pode ser um clube social, a igreja não pode ser um ambiente dos privilegiados, a igreja não pode ser uma sala dos perfeitos, a igreja não é um lugar de semideuses, a igreja é uma comunidade da transformação. O indivíduo entra quebrado, sai curado, entra frágil, sai forte, entra destruído, sai reconstruído, entra fracassado, sai transformado. Nós estamos aqui hoje porque somos parte da comunidade da transformação. Deus quer que você seja marido que transforma a esposa que transforma o marido, pai que transforma o filho que transforma o pai, que nós sejamos aqui hoje mananciais que geram vida. Eu sei que Deus vai falar com você tremendamente aqui hoje. Eu gostaria que por um minuto você fechasse os seus olhos agora e agradecesse a Deus se você ainda é um manancial de vida. Glorifique a Deus se na sua casa tem transformação. Se você recebeu alguma bênção, alguma transformação, é indicativo de que as águas da tua vida ainda saram. Mas se você hoje é um manancial de morte, graças a Deus, está no lugar certo. Aqui existe transformação em vida. Eu quero mostrar aos irmãos algumas coisas, algumas lições que a gente aprende com esse texto. Primeiro, nós carecemos urgentemente de uma coisa chamada discernimento. Nós não podemos nos iludir com a aparência das fontes, é preciso discernir as fontes de morte. É o que acontece no caso de Eliseu. Ele chega na cidade, a cidade é marcada por uma fonte de morte. Então ele discerne o lugar, vai lá e age em cima da fonte. Discernir a fonte, eu coloquei aqui, quais são as fontes mais destruídas de hoje? Famílias destruídas, igrejas mortas, marginalizados da sociedade, são fontes que perderam a essência. Nunca houve uma época de famílias tão devastadas quanto as de hoje. A mídia está numa campanha deflagrada contra a destruição da família. Para todo lugar onde você vai, a lógica que tem é que quanto mais deformado, monstruoso, mais normal você é. Então a lógica da mídia é o seguinte: quanto mais puder te destruir, colocando em você uma série de coisas na sua mente, poluindo a sua cabeça, melhor. Sabe qual que é a lógica do mundo pós-moderno? Almoce seu vizinho antes que ele jante você. É como um ditado que tem na Inglaterra: cada um por si, o diabo que arraste o último. A lógica de hoje é essa: levar vantagem acima de tudo. Não pensar, ser atropelado por tudo que se coloca. Uma igreja que acaba sendo acomodada, ao invés de incomodar os reinos das trevas. Se Deus te trouxe aqui hoje, é porque Deus acredita que você faz parte de um povo diferente, de uma mentalidade diferente, de uma geração diferente, uma geração que opera pela transformação, uma geração que não se deixa acomodar nem vestir pelas máscaras do mundo, mas que tem coragem de arrancar a máscara e deixar Deus te olhar pelo rosto original que Ele te ama e fez. A palavra de Deus para você hoje é: não se acomode, transforme-se. Amém? Eu coloquei aqui, igrejas mortas. Sabe como é que uma igreja morre? Não é quando ela fecha as portas. Quando ela fecha as portas é até bom, porque você vem, abre de novo e Jesus opera. É ou não é? O triste é quando ela continua com as portas abertas, continua funcionando, mas sem ter transformação de vida. Ninguém muda, ninguém se transforma, tem um padrão de acomodação. É a igreja que fica ao estilo de Laodiceia. Ela funciona, mas Jesus fica do lado de fora, batendo, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Sabe o que Deus está falando hoje?
As grandes igrejas, as verdadeiras igrejas, as que transformarão o século 21, não serão igrejas onde todo mundo faz uma coreografia montada, espiritualidade em série, conhece um, conhece todos, mas uma igreja que não é mecânica, uma igreja que tem vida, uma igreja que qualquer culto dela é extraordinário, é transformador, seja em casa, seja na vida, seja no domingo, seja na segunda. Deus cabe muito mais do que o produto pequeno das igrejas. Nós precisamos tirar Deus daqui, de cima dos púlpitos, do quadrado fechado, e levar para dentro da casa, levar na fonte, mostrar que a fonte precisa ser curada, precisa ser transformada. Quer que a fonte da sua casa seja transformada? Leve Jesus daqui, coloque ele dentro da sua sala, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, na escola do seu filho, no banheiro da sua casa, no quarto do casal. Leva Jesus para dentro da vida, faz com que a fonte seja transformada lá na essência. Discernimento é fundamental. O que me chama a atenção é que Eliseu não espiritualizou o problema. Ele encarou a morte e marchou sobre ela. Ele entra na cidade. Os indivíduos estão do lado de cá vendo que acontece um movimento interessante com Eliseu. Elias é levado ao céu e Eliseu fica com a capa dele. Bate a capa no Jordão, o rio se abre, ele passa. Do outro lado o rio fecha e os homens olhando para ele. Sabe o que é interessante? Tem sempre alguém de olho em você. Olha para mim aqui, ó. Se você diz na empresa que é cristão, se o pessoal da sua rua sabe que você é cristão, se o povo da faculdade sabe que você é cristão, olhares de esperança estão sobre você, olhares de expectativa estão sobre você. Quando se olha para um cristão, não se olha para algo normal, se olha para alguém que de uma hora para outra pode ter a ajuda do céu, a celestialidade está com ele. O mundo te olha, esperando em você transformação. Eles olharam e perceberam, peraí, o homem é homem de Deus, vem cá. Primeira coisa, ajuda a gente, a água da cidade não é boa. Se você conversar durante 10 minutos com qualquer pessoa hoje, elas vão te jogar um monte de problema, sim ou não? Vão encher você de problema. Todo mundo tem problema. As pessoas olham para o cristão esperando dele soluções. Só que a gente é frágil, a gente é fraco. Por isso que a gente precisa estar enraizado em Cristo. Porque quando o mundo apresentar o problema, Cristo já vem com a solução. Quando o mundo vier com a água amarga, a gente vem com a transformação. Quando o mundo vier com as famílias falidas, a gente vem com o processo do amor, que nunca termina, porque o amor, segundo a Bíblia, é Deus e Deus não acaba. Portanto, a igreja tem uma bandeira que não termina, que não para. A luta dela não acaba, porque ela permanece naquele que nunca termina. É alfa, ômega, princípio e fim. Nós precisamos discernir a essência das nossas fontes. Não espiritualizar o problema. Saber que existem coisas ruins. Que há coisas na vida que a gente não pode controlar. Mas é preciso entender que se eu estou aqui hoje, você está aqui hoje ouvindo essa palavra sendo ministrado, é porque Deus acredita que você é capaz de operar uma mudança na sua casa. Eu não preciso descer daqui e colocar a mão sobre a sua cabeça, porque a mão de Deus nunca saiu de cima da sua vida. Se você está aqui hoje, é prova cabal do Deus que tem cuidado de você. Se você tomou café da manhã, almoçou e jantou pelo menos 3 vezes no dia, o Deus da providência se lembrou da sua casa. Se você tem uma roupa para vestir, Deus operou na sua vida. Se você está sentado do lado de alguém que te ama, Deus operou na sua vida. A solidão não manda em você. Se você está aqui hoje, é porque a graça de Deus ainda te sustenta. Portanto, eu estou diante de pessoas que estão vivendo milagres. Você está entendendo o que Deus está falando? Segundo lugar, nós carecemos de uma espiritualidade que seja mesclada, medida e formada pela esperança. O versículo 19, olha que interessante, isso aqui me chamou muita atenção. Os homens da cidade chegam para Eliseu, a primeira coisa que dizem, Eliseu, a cidade é boa, mas as águas são ruins. Como eu gosto disso. Os homens chegaram para Eliseu sem pessimismo. Eles não chegaram para Eliseu detonando a cidade. Chegaram para Eliseu primeiro com a notícia boa. Eliseu, a cidade é boa. Segundo, tem a notícia ruim, as águas não são boas. Mas a cidade é. Tem um referencial da esperança. Toda vez que você for orar, que você chegar com Deus, chegue pela via da esperança. A cidade é boa, mas vai melhorar. O filho é rebelde, mas Deus vai curar. O esposo é complicado, mas Deus acerta. A esposa não é lá essas coisas, mas Deus retoma e transforma. A igreja pode estar meio ruim, mas Deus é capaz de mudar. A coisa é ruim, mas vai mudar. A cidade é boa, e se a cidade é boa, Deus vai operar, porque Deus trabalha com aquilo que é bom, porque bondade vem dele. É interessante isso, ele mescla, ele faz uma fotografia do que interessa na cidade. A cidade é boa, mas a esterilidade das águas estão tentando matar a nossa esperança. Escuta uma coisa aqui, ó. É preciso olhar para a cidade com os olhos de Deus.
Irineu, o bispo do primeiro século da igreja, dizia que quando os nossos olhos são curados e tocados pela graça, todas as cores são cores de esperança. Então, quando os olhos são curados pela graça, tudo que a gente foca, a gente enxerga Deus. Eu louvo a Deus que na igreja tem gente assim. Em toda a igreja no mundo tem um cristão problemático e um cristão esperançoso. É verdade ou não é? Tem aquele irmão que todo mundo fala assim, esse daí é uma benção, fica aí, tá, mas não dá um trabalho terrível o culto inteiro, o ano todo, é ou não é? Mas tem aquele que fica o ano inteiro orando por ele. Esse menino ainda vai mudar. Eu acredito nesse garoto, acredito nessa garota. Como Deus ama aqueles que estão plantados na igreja como símbolos da esperança. Eles não desistem, eles permanecem. Eles arrastam anos de oração, anos de jejum, de transformação, mas nunca perdem de vista o referencial da esperança. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Deus ainda não colocou um ponto final. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está falando com alguém. Deus não colocou o ponto final, portanto, descanse em paz, porque as águas serão saradas, quem sabe hoje. Você recebe isso? Sabe como é que é ver os olhos com os olhos curados pela graça? É enxergar a crise não como tragédia, mas como crise. Se esses rapazes aqui enxergassem a cidade como tragédia, já matariam, não chamariam nem Eliseu. Aqui é o contrário, eles enxergam como crise, mas não como tragédia. Sabem que as águas vão ser saradas. E olha que interessante, numa cidade que tem águas normais, fica por isso mesmo. Mas numa cidade que tem águas ruins, ela tem a presença do profeta e ela vai ter um milagre. Portanto, vai ter um testemunho para contar depois. Então é até melhor que a água seja ruim no começo, porque depois ela gera testemunhos. Quer ver uma coisa tremenda? Quando você olha com os olhos curados pela graça, você passa a ver os filhos como bênção, não como um acidente ou peso financeiro. Você passa a ver os olhos, não como os seus olhos passam a ser vistos não pela sua visão comum, carnal, pequena e limitada, mas pelas visões da graça. Então você enxerga filhos como bênção, você enxerga os velhos como professores da vida, você enxerga as crianças como esperança, você enxerga os jovens como bênção atual, representante de força. Tudo que você enxerga, enxerga como vida. Você deixa de ser pessimista, como a gente costuma dizer em filosofia, passa a enxergar o copo sempre meio cheio e não meio vazio, passa a enxergar a vida como quem foca pelo olhar de Deus. Aí quando você começa a olhar assim, um dia vai olhar no espelho. Quando olhar no espelho, vai olhar para si mesmo como bênção, não como tragédia. Vai olhar para si mesmo como o homem e a mulher que Deus quer usar nessa época. Não vai esperar quem vem, vai ser o agente da mudança. Interessante que nesse texto aqui a gente coloca toda a glória em cima de Eliseu, mas esquece que aqueles homens foram lá. Eu quero glorificar a Deus hoje por a vida desses homens aqui, ó, que conseguiram olhar para a cidade, olhar para Eliseu e não perder a chance. Se tem um homem de Deus aqui, eu vou lá. Ele pode passar pela minha cidade, mas vai deixar as águas curadas. Como Deus procura alguém que tem coragem de sarar as almas e os lugares para que as outras pessoas sejam bênçãos. Eu tenho visto hoje um cristianismo que está se desenrolando quase totalmente egoísta. Aquele cristianismo voltado só para mim. Meu céu, minha unção, meu milagre, minha bênção, o que sobrar você tenta pegar, irmão, com a sua sacolinha vazia de promessa. Aqui é o contrário, as águas vão ser saradas e elas não vão curar só quem na minha casa, porque não é só na minha casa que as pessoas bebem água, mas na casa do vizinho também. Então a bênção que esses rapazes estão pedindo não é só para eles, é para a cidade. Sabe o que Deus está falando aqui? Nós precisamos voltar a ser bênção não apenas para a nossa família, mas para a família do vizinho, ser bênção para a cidade, ser bênção para o estado, ser bênção para a nação. A igreja genuína é aquela que não salga apenas seu pedaço de pão, mas salga a comida inteira para quem sentar na mesa, ter liberdade para comer e glorificar a Deus pelo alimento que recebeu. Você quer ser bênção para a sua sociedade? Quer ser bênção para a sua casa? Quer ser bênção para a sua família? Para todo mundo da sua família? Mas quer ser bênção também para a família do vizinho complicado? Quer ser bênção para a família de gente enjoada? Você sabia que a graça é o amor escandaloso de Deus? Ele vai colocar para a nossa convivência gente complicada. Deus nem sempre traz gente boa para a gente andar. Jesus chama os discípulos, e o grupo de discípulos que ele chama é complicadíssimo. Ele chama um Pedro que paga imposto e paga reclamando, e chama um Mateus que cobra e cobra errado porque é publicano. Imagina, vivendo no mesmo grupo. Ele chama Judas, o indivíduo com a ficha mais queimada da história. Ele chama Simão, o zelote, que era um partido extremista da época, um indivíduo meio terrorista infiltrado no grupo. Jesus não chamou 12 gênios, chamou 12 homens absurdamente comuns e complicados. Portanto, é com esse tipo de gente que ele trabalha. Eu louvo a Deus que quando ele olha para o mundo, não olha para os espertos, olha para mim. Só estamos aqui hoje porque Jesus não mediu o que nós podemos ser, mas mediu o que seremos nele, porque nele as fontes voltam a jorrar para a vida.
Glorifique a Deus por um minuto aí, pelo que Deus já está fazendo na sua vida e na sua casa aqui hoje. Eu gostaria que você agradecesse a Deus agora pela transformação que Deus está fazendo na sua casa hoje, na sua mente, na sua visão, dentro da sua escola, dentro da sua história, dentro da sua casa, até nos seus inimigos. Através de você, águas vão jorrar para a vida. Nós não precisamos mais de uma escatologia do desespero, mas de uma crença que aprenda a moldar o futuro. Que aprenda a ser uma igreja que não vive apenas por pessimismo teológico. Antigamente ainda tinha aquela visão da igreja do escapismo, da fuga da história. Somos cristãos, então Jesus vai voltar, vai nos buscar, então deixa o mundo rolar. Agora a gente mudou, graças a Deus. Estamos aprendendo que o mundo também precisa de nós. Que Jesus orou para os discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Portanto, Jesus quer que você seja a mesma bênção do domingo, seja na segunda-feira, que desafiemos a segunda-feira, que transformemos ela de fonte do tédio cristão no dia extraordinário, onde Deus vai usar tudo aquilo que Ele colocou em mim no domingo à noite para transbordar na segunda. Eu quero que a fonte de hoje jorre para o seu calendário e para as suas agendas. Terceiro lugar, carecemos da inteligência para traçar planos de bênçãos. Olha que tremendo. Eu acho lindo que Eliseu diz assim: tragam sal numa tigela nova e tragam para mim. Eles levam para ele, sabe o que ele faz? Vai na fonte. Ele não joga sal em qualquer lugar, nem nas margens. Ele vai na fonte. Ele não joga sobre as águas, vai na fonte. Ele não joga sobre as pessoas, mas na fonte. Ele encara a essência, o cerne do problema. Ele vai dentro da coisa, ele atinge o problema atingido na essência. Ele mira o essencial, não o acidental, o miolo, não a casca. Sabe por que muita gente erra hoje? Porque nunca atinge o problema em cheio, fica nas tangentes, na superficialidade, fica apenas ali, na redoma das culpas. A culpa não é minha, é do fulano. As águas lá em casa estão amargas por causa do outro, estão amargas por causa do vizinho, por causa do marido, da esposa, da sogra, estão amargas por causa de alguma coisa. Nunca miram o essencial. A palavra de Deus hoje para você é o seguinte: pega sal e vai na fonte. Quando você entra lá na fonte, Deus vai sarar as tuas águas. Essa palavra é espelho, para a gente olhar e enxergar a fonte. Escuta o que eu vou dizer: Deus nunca age na circunstancial, Ele age só no essencial. Ele muda as medidas mais profundas da vida. A palavra vai na divisão da alma e do espírito. A Bíblia entra na essência, mexe na intimidade mais profunda. Ela chega onde nós não chegamos. Ela vai na essência da vida. Meu limite aqui hoje é o seu canal auditivo, mas a palavra não. Ela vai lá dentro da sua alma. Ela chega no essencial de onde eu não vejo daqui, mas Deus sabe e conhece. É que a gente só lembra disso quando tem uma revelação, né? Aí a gente fala: não, Deus está revelando o oculto escondido. Ele faz isso todo dia. Todo dia Ele nos vê por dentro, é ou não é? Ele enxerga a nossa essência, homens virados do avesso. Ninguém aqui se esconde de Deus. Quando Ele cria o homem, Adão e Eva no jardim, a primeira coisa que Ele faz bem tranquilamente é a intimidade total. Tanto que eles estão nus e não se envergonham. Quando Adão olha, já diz: essa mulher é osso dos meus ossos, intimidade profunda. Está deixando bem claro que Deus está sempre de olho naquilo que me define como identidade, como essência. Não é isso aqui, porque isso é máscara. Não é o jeito, o estilo, a aparência, a frase, a imposição que faz Deus acreditar em mim. Não é o jeito de orar, não é quantas línguas estranhas eu falo no momento da oração, não é se eu tenho jeito de crente, cheiro de crente, evangeliquez, língua de crente. É o quanto Jesus sabe na minha essência que eu permaneço seu filho amado, que eu permaneço ainda que uma fonte frágil, um dia fonte de vida. Deus te conhece como você é. A coisa que mais me encanta em Deus é que Ele, me conhecendo como eu sou, ainda resolve me amar. Sabe como é que faz isso? Graça. A graça é a lente através da qual Deus nos enxerga. Nós só estamos aqui essa noite por causa da graça. Não é porque alguém aqui é bom, é por causa da graça. Não é porque nós temos méritos, é graça, o mérito que não temos, o mérito da cruz. Sabe por que você está aqui hoje e vai voltar para casa curado? Por causa da graça, só por causa da graça. Engraçado que na Bíblia certas geografias falam por si. Ele está falando de fonte, de água. E tudo isso já por si só já é uma metáfora. Aí quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que Ele foi crucificado num monte chamado Caveira. Interessante que historicamente a morte sempre foi associada à figura da caveira.
Então nada mais interessante do que isso. Já que é para matar a morte e acabar com o império dela, nada melhor do que cravar a cruz bem em cima da caveira. A geografia prega por si. Não precisava nem pregar no Calvário. Bastava olhar para a caveira com uma cruz fincada em cima, para todo mundo saber, a partir de hoje a morte é obrigada a parar, porque a cruz foi cravada em cima dela e daqui para frente nós estamos livres. A fonte da morte não tem mais a última essência. A partir de agora estamos vivos para Deus. Eu estava olhando na Bíblia esses dias, Jesus, ele é um exemplo para tudo que a gente fizer, é ou não é? Menos para a morte. Em todos os velórios que ele foi, ele atrapalhou, todos. Cada velório que ele chegava, ele trazia de volta à vida. No de Lázaro chegou 4 dias depois, não se conteve, teve que trazer Lázaro de volta à vida. Por quê? Porque ele cravou a cruz em cima da morte. A partir de agora, nós estamos livres e somos vivos, porque a vida dele está em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo é agora a vida do Senhor. Sabe o que me encanta? A partir do momento que eu começo a perceber essas coisas, eu não fico mais dando voltas. Eu entendo que o Espírito Santo me convida para entrar, e isso me encanta, no meu essencial, por mais assustador que ele seja. Eu não fico, como diz o Eclesiastes, correndo atrás do vento. Eu sei que existe uma fonte que o Espírito quer me levar lá, portanto eu vou lá na essência. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Não tenha medo de entrar nos meandros mais obscuros do seu passado. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esses dias eu estava olhando na Bíblia, Mateus capítulo 1 puxa uma genealogia de Jesus que é de dar medo em todas as pessoas da época. Porque na época a genealogia, os judeus gostavam de lembrar a sua genealogia com orgulho, de falar os nomes e mais nomes de sua geração, de dizer para todo mundo, eu sei de onde eu vim, olha os meus ancestrais. Aí puxaram a nobreza dos ancestrais. Quanto mais nobre, mais o indivíduo se sentia com o peito inchado. Está vendo quem eu sou? A de Jesus era o contrário. Os ancestrais mais nobres dele, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram um ciclo de mentira, 1º de abril, né? Interminável na família. Você vai entrando pela genealogia dele, está lá, Pérez e Zerá. Quem foi Pérez e Zerá? Filhos da prostituição de Judá. Coloca Raabe. Mulher não entrava, o nome de mulher não entrava na genealogia. Na de Jesus entra Raabe, que além de mulher é estrangeira e prostituta. Coloca Salomão, vírgula, da que fora mulher de Urias. Faz questão de lembrar o nome do marido da assassinada. Para lembrar todas as tramas do cinismo, do assassinato, do ódio e de toda a libertinagem que um dia Davi, o grande Davi foi. A Bíblia colocou os esqueletos guardados no armário. A genealogia de Jesus dita em público causaria vergonha. As pessoas abaixariam o rosto, jogariam o pó para cima. A genealogia dele vinha trazendo uma série de apodrecidos. Para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos uma certeza. Quem está em Cristo não tem maldição hereditária. Porque a cruz quebra tudo. E a partir dela eu tenho liberdade para glorificar ao Deus que transforma a minha família. Adora Jesus hoje, porque não tem ninguém no seu passado que seja capaz de mexer na tua vida aqui hoje. Glorifica a Deus, porque não tem nada, absolutamente nada lá atrás que possa manchar o teu caminho para frente hoje. Porque Jesus foi na fonte, Ele foi na essência, Ele curou a nossa vida lá atrás. Você não precisa temer pragas, maldições, nem objetos, só precisa ficar em paz, porque Jesus foi lá na essência. Se você está aqui hoje, é lavado pela cruz, e é uma fonte que o mundo ainda vai beber. Você está entendendo o que Deus está ministrando? Eu sinto tremendamente Deus falar a alguém aqui hoje. Deus está falando ao seu coração, você é fonte. Fonte transformada e transformadora. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Você não precisa temer o passado. O que me encanta em Jesus é que Ele nasce, Ele é o rei do mundo. E Ele nasce, a primeira coisa que Ele faz quando nasce é virar fugitivo. Jesus nasce fugitivo. Ele nasce e tem um decreto de Herodes, manda matar os meninos todos. Então Ele nasce e já nasce condenado, é ou não é? Nasce condenado pela inveja de um indivíduo que ele nunca viu, não conhece. Segundo, ele tem que fugir. E foge para onde? Para o Egito, é brincadeira? Egito é terra das memórias amargas, as lembranças ruins, um lugar que até hoje ninguém gosta de lembrar. No jargão evangélico, evangeliquez, a língua de crente, quando alguém dizia, a gente fala que ele voltou para o Egito. Egito é ruim, é ou não é? Menos em Jesus não. Para Jesus o Egito é o melhor lugar do mundo. Foi o lugar que preservou a vida dele. Sabe o que significa isso? Jesus, quando nasceu, a primeira coisa que fez, voltou lá no meu Egito, para ficar no Egito, ficar em pé, e mostrar para mim que até no Egito, lugar da morte, Jesus colocou vida. Quem olha para trás agora não enxerga o Egito das angústias, mas o Egito da vida, o lugar da libertação. Jesus transformou até o Egito em fonte de vida.
Ele quer transformar a sua casa hoje, a sua família, os seus problemas. Quarto, não faltam fontes. Nunca vai faltar fontes precisando de transformação. Eu anotei algumas coisas aqui. Pessoas também representam fontes. Às vezes a fonte não é a família, não é a igreja, é uma pessoa. Um agente que precisa de transformação. E eu estava olhando esses dias. Whitney Houston, por exemplo. Uma fonte extraordinária. Nasce, começa a crescer, menininha cantando nos corais da Igreja Batista nos Estados Unidos. Uma voz extraordinária feita para a evangelização. Você já pensou como seria? Cantando grandes louvores aqui. Já pensou se essa noite ela pudesse estar aqui cantando para nós aqui? Mas em algum momento da vida a fonte se estragou e ela termina a vida, morre numa banheira de hotel afogada depois de uso de cocaína. Fontes que se destroem. E infelizmente não é a única da lista, ela não é uma exceção à regra. Quantas pessoas na história que você vai olhar que eram fontes extraordinárias nascidas na igreja, mas que se perderam e viraram fontes de morte, fontes de crise. Sabe o que é estranho? Algumas pessoas se perdem tão fortemente que perdem até o retorno, o senso do retorno. A Bíblia mostra um deles, o filho pródigo. Ele vai embora, foge de casa, some, leva tudo que ele tem, fala com o pai, vai embora, leva tudo. Sabe o que ele faz? Gasta tudo. Aí começa uma queda, uma caída, uma escala descendente. Olha que interessante. Primeiro ele sai de casa. No que sai de casa já vira viajante. De viajante ele vai e começa a virar um baderneiro da vida. Vive de qualquer jeito. De baderneiro da vida ele vai virar ninguém, perde tudo, não tem amigo, não tem nada. De ninguém vai virar empregado. Era patrão, agora vira empregado. De empregado tem vontade de comer o que os porcos comiam, está só descendo. Quando ele chega no fundo do poço, a gente costuma dizer que quando alguém chega no fundo do poço não tem mais para onde cair. Tem sim. A Bíblia diz, caindo em si. Só quando você cai em si é que fica em pé. No que ele caiu em si, percebeu de onde tinha vindo, teve que voltar. Graças a Deus que voltou, porque toda a fonte estragada, quando volta, recebe o abraço do Pai. E quem recebe o abraço do Pai volta a ser fonte de vida, fonte de testemunho na história. E é isso que Jesus quer fazer na sua casa hoje. Pessoas também representam fontes. O Gadareno. Gadareno é uma fonte tremenda. Ele chega na cidade, escuta o que eu vou te dizer, a cidade representa por si só a cidade da opressão. Gadara, no hebraico, ou Geresa, significa o possuído. Uma cidade que já vivia possuída pelos exércitos romanos na época, há cerca de 350 anos. Ninguém entrava ou saía da cidade sem passar por um posto de guarda do exército romano. Um povo que vivia de opressão, mas olha que interessante, na época, quando havia um endemoniado, ou um leproso, ou uma prostituta, ganhavam logo o título de o pecador. E não há nada que a sociedade mais goste do que ter um pecador oficial, porque se tem um pecador oficial, todo mundo pode pecar nos bastidores que ninguém liga, o oficial leva a culpa, o bode expiatório. É por isso que Jesus entra, liberta o homem, a sociedade fica com raiva e manda Jesus embora, porque agora está todo mundo diante do seu espelho. Jesus tirou aquele homem do holofote, jogou para o lado e deixou todo mundo livre com o seu próprio espelho. Aí sabe o que me encanta? Jesus liberta o homem dos demônios, ele chega para Jesus e diz, por favor, a Bíblia diz que ele implora, deixa eu ir contigo, para onde o Senhor for. Jesus podia fazer com ele o que os charlatães religiosos fazem hoje, transformar o rapaz num marketing para suas igrejas. Já pensou? Jesus podia chegar nas outras cidades. Vocês lembram que ouviram falar que lá em Gadara tem um demoniado terrível? Ele está aqui, olha que maravilha. Jesus podia fazer isso, mas não fez. Jesus diz, não, volta para casa, você está acostumado a ser possuído e eu não vou trocar de lugar com os demônios que te possuíam, eu te libertei para a liberdade. É muito melhor que você chegue em casa de cara lavada, peito erguido, cabeça crente, do que chegar andando comigo como um religioso a mais produto de multidão. Vai para casa, na sua casa a fonte vai jorrar e as pessoas vão ver que a água que era amarga agora é água de vida. Vai para casa, faz o povo beber de Deus. Gadareno. Homem que entra transformado, completamente mudado, completamente outro, absurdamente outro. E sabe o que me deixa feliz quando eu olho para esse texto, para a formulação como o texto coloca? As pessoas estão ali sempre esperando alguma coisa. Jesus chega e de vez em quando dá umas coisas que as pessoas não querem, faz um milagre não solicitado. Expulsa o demônio, mas deixa as pessoas sozinhas, com o seu próprio rosto. Tira o pecador. É o que Jesus faz com uma outra fonte. Olha que interessante. A mulher vem, a Bíblia diz que ela foi pega em flagrante ato de adultério. Eu pergunto aos irmãos, vocês são gente inteligente. É possível pegar uma pessoa no flagrante ato de adultério, ela estando sozinha? Sim ou não? Porque a Bíblia não mostra o homem dessa história até hoje, é ou não é? Pegaram ela em flagrante ato de adultério, só a mulher. Cadê o homem? Sumiu da história, provavelmente era alguém proeminente. Então a politicagem funcionou, ele ficou encoberto.
Levaram ela para dentro do templo. Olha que interessante, levaram a mulher para matar dentro do templo. Quando está dentro do templo, sabe o que Jesus faz? Algo profundamente intrigante e criativo. Jesus abaixa e começa a escrever com o dedo no chão. Deu tão certo que até hoje funciona a tática de Jesus. Até hoje a gente está debruçado tentando ler o que foi que ele escreveu. Já tem teses de doutorado em cima do que Jesus escreveu no chão. Se fosse importante para a nossa vida, a Bíblia diria. Sabe o que é interessante? Jesus conseguiu uma coisa que pouca gente consegue, mas que anseia. Tirou os olhos acusadores de cima dela. Todo mundo olhando para o chão até hoje. E ela está livre, não tem mais ninguém para olhar para ela. Está livre, completamente livre. A fonte está livre para jorrar. Não há nada pior para alguém que pecou do que olhos acusadores. Jesus tirou de cima dela. Tanto que Jesus olha para ela e diz, cadê os teus acusadores? Olha a palavra, ela disse, ninguém, Senhor, me condenou. Ele disse, nem eu, vai para casa, só condena quem julga. E eu não te julguei, eu te recebi, sarei, transformei. Vai ser fonte no meio da tua família, fonte curada, fonte transformada. Deus está falando para você aqui agora, levanta sua mão por um momento assim, ó. Jesus está falando para você aqui hoje, você é fonte. E na qualidade de fonte precisa ser transformado aqui hoje. Não sai daqui sem ser fonte transformadora. Não saia daqui sem ser fonte saradora. Que os teus familiares, os teus vizinhos, as pessoas ao teu redor bebam da água curada que vai jorrar a partir da tua vida hoje. Sabe o que é interessante nesse texto? Sal é identidade na Bíblia, vós sois. E palavra é autenticidade. E os dois estão unidos aqui no mesmo texto. A coisa flui perfeitamente. Porque Eliseu pega a água, olha que interessante, pega o sal e vai na essência da água, na fonte. Quando ele chega na fonte, ele coloca o sal na fonte e fala. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, purifiquei essa água, assim diz o Senhor, não causará mais mortes. Sabe o que é interessante? Ele une as duas essências, o ato e a palavra. Sabe por quê? As duas dimensões estão unidas aqui, ó, a transformação do que ele é com aquilo que ele fala. Porque sal sem palavra é um projeto impressionante, mas não salva. Palavra sem sal é impactante, mas não transforma. É preciso ter os dois. É preciso pregar para a pessoa na rua de casa, mas trazê-la também para ser abençoada pelos seus amigos. É preciso pregar para o filho, mas abraçá-lo quando não precisar dizer palavra nenhuma. É preciso orar pelo esposo e parar de reclamar das coisas do dia. É preciso ser sal e palavra, unir as coisas. Quando as duas coisas estiverem em ação, Deus honra. Assim diz o Senhor, é o que o texto diz. Sarei essas águas, purifiquei, e elas não vão mais gerar morte. O mundo está clamando por uma igreja que seja igreja de vida. O mundo está clamando por um povo que seja povo da vida. Por um povo que tenha palavra, mas também tenha ato. Lá em Niterói, no Rio, um rapaz foi me buscar no aeroporto, a camiseta dele na frente dizia assim, ó. Andar com Jesus no peito é fácil. Aí atrás, dura ter peito para andar com Jesus. É ou não é? Não dá para ser só palavra, tem que ter ato. Não dá para falar bonito, tem que viver. Porque se essas duas dimensões não estiverem juntas, nós teremos um fracasso. Vamos ter uma palavra bonita, mas não vamos ter atos que impactam as vidas. Vamos ter um ato extraordinário, mas não vamos ter palavras que gerem vidas. Algumas igrejas hoje vivem dos extremos. Nós temos lugares onde só se fala, mas não se faz. Temos lugares onde se faz muito, mas não se fala nada. Os dois são perigosos porque são extremos. O que Deus quer que façamos é que falemos e façamos. Que as nossas palavras sejam testemunho dos nossos atos. E que os nossos atos falem mais alto que as nossas palavras. Porque quando fizermos isso, o mundo vai ver fontes e mais fontes sendo transformadas. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Você é fonte que precisa ser transformada. Escuta o Espírito Santo ministrar isso para você aqui hoje. Você é fonte. As pessoas olham para você esperando algo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? A Bíblia conta a história de um rapaz. Olha que interessante. Davi estava numa guerra com o seu próprio reino, o reino sendo tomado pelo próprio filho Absalão. O filho a quem ele provavelmente dedicou os melhores anseios de paz, porque ele colocou o nome no menino Absalom, pai da paz. Imagina. Ele esperava que aquele garoto fosse a paz da casa. O garoto se transformou na tribulação, uma fonte que desviou o rumo. Então, o filho vai dar um golpe de estado no próprio pai. E quando o filho está numa guerra, aquela coisa terrível, Davi está lá esperando notícias do filho. E deixou bem claro para o seu comandante, não façam nada contra ele, não matem meu filho. Só que aí, de repente, o menino é morto, o filho é morto. Davi está lá esperando a notícia. O capitão de Davi chega, chama um mensageiro e diz, vai lá e avisa para o rei que o filho dele está morto.
O mensageiro reverencia e sai, vai andando. Aí vem um outro rapaz. E a Bíblia dá o nome dele Aimaas, que significa irascível. Alguém que no contexto hebraico é aquele que não para nunca, ativista. Então ele chega, o diálogo é interessante, chega a ser engraçado. Ele chega e diz assim, deixa eu ir também. E o capitão diz, mas não precisa, porque eu já enviei alguém com a notícia. Eu disse, não, mas eu quero correr. E o capitão diz, não precisa. Ele, mas eu quero correr. E o capitão diz, então corre. E a Bíblia diz que ele sai correndo. E corre tanto que passa na frente do rapaz que já tinha ido. Aí a sentinela está olhando no palácio, olha de longe e diz assim, Davi, rei, vem vindo alguém lá longe. E pelo jeito de correr, é Aimaas. Gente, tanta coisa para ser reconhecido, o rapaz era lembrado pelo jeito de correr. No Oriente Médio, provavelmente levantava um poeirão imenso quando corria. Alguém reconhecido pelo barulho que faz, pela poeira que levanta. Davi está tão esperançoso que Davi fala, não, mas o rapaz é gente boa, deixa vir, ele vai vir com uma notícia boa para mim, olha a esperança. Quando ele chega, tenta se colocar no lugar de Davi. Você é pai, você é mãe. Você está lá esperando notícia. Será que meu filho morreu ou não? Será que preservaram meu filho? O rapaz vem correndo, ele pensa, a notícia é boa, porque o rapaz vem correndo, a notícia é boa. Então o rapaz chega puxando o fôlego, olha para Davi. Davi fala, e aí, o que foi que você viu? O garoto diz, olha, rei, eu não vi nada. Como é que você se sentiria? Rei, eu só vi um barulho, uma multidão, uma coisa lá, mas eu não vi foi nada. Davi olha para ele e fala, encosta aí. O máximo que você consegue quando faz ativismo demais é incomodar a esperança dos outros, frustrar expectativas dos outros. Aí a Bíblia diz que o sentinela olha de novo e diz, vem vindo um outro. Quando ele chega, ele tem uma notícia para dar, ruim, mas tem notícia para dar. E a Bíblia deixa bem claro num contraponto, não adianta correr se você não tem notícia. Não adianta falar se você vai frustrar as esperanças dos outros. Na igreja de hoje nós temos pessoas que brigam porque querem falar, não porque tem algo a dizer. Deus está chamando hoje um povo que volte a ter notícia, um povo que volte a ter evangelho, um povo que quando abrir a boca o Espírito faça as pessoas entenderem, vai vir algo de Deus aí. Deus quer que quando você cantar as fontes sejam transformadas, quando você ministrar as águas sejam saradas, quando você pegar esse microfone a glória de Deus atinja as pessoas. Você não foi chamado para frustrar esperanças, mas para dar ao povo, a sarar, o curar, a vida de novo nas águas feridas. A permissão do pastor, quero que você se coloque de pé, por favor. As fontes estão clamando por transformação. As pessoas estão clamando por uma igreja viva. As pessoas estão clamando por pessoas hoje que tenham uma mensagem para dar. Eu quero que nessa oração que nós vamos fazer agora, eu quero que você ore, porque você conhece pessoas que se transformaram em fontes de maldição, em fontes de crise. E quem sabe se o Espírito Santo colocar uma pessoa na sua mente agora, é porque Ele quer que você pegue sal. Sabe o que é isso? Evangelho. Vá lá na fonte e sare aquelas águas. Se Deus está falando aqui hoje, é porque Ele acredita que há pessoas aqui que precisam ministrar transformação para gente quebrada. Deus quer colocar em você palavras que sejam palavras de vida para quem está na beira da morte. Palavra de crise para quem está enfrentando essa tribulação, transformando em tragédia. Porque crise precisa ser vista como escola, não como tragédia. Então, às vezes, Deus nos dará palavras de crise. Mas essas palavras gerarão transformação. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Deus te trouxe aqui porque você é arauto de mudanças. Deus te trouxe aqui porque você é ministro da reconciliação. Gente em quem Deus aposta. Deus está falando para você, chega de viver um cristianismo maçante de domingo a domingo. Deus quer que você viva um cristianismo extraordinário entre os domingos. Para quando você chegar aqui no domingo que vem, ter ministério, testemunho, fonte jorrando, não dá para parar uma fonte. Deixa o Espírito Santo ministrar para você hoje o fluir de águas. Para que esse fluir de água faça com que as pessoas ao seu redor sintam vontade de estar na fonte. Você já andou por meio de mato e de repente começa a sentir aquele cheiro de água? Já sentiu? Começa a sentir aquele cheirinho de água. É bom, não é? O salmista escreve assim como as corças anseiam pelas correntes das águas. A corça é um animal que ela exala um cheiro muito forte, o seu suor é muito forte. Então, quando ela começa a transpirar por causa do calor, os lobos começam a farejar
Então o lobo começa a farejar e criar uma tática, um jeito de mapear o território por onde ela andou. E pegar ela no ponto fraco, destruí-la. Sabe o que ela faz? Quando ela começa a perceber pelo movimento do mato que os lobos estão em volta, ela levanta o focinho na direção da água, sente o cheiro da água. Quando ela sente o cheiro da água, ela corre. E é difícil pegar uma costa porque ela corre muito. Ela corre na direção da água, encontra a água, mergulha. No que ela mergulha, toma um banho, o cheiro sai e os lobos perdem o faro. E o salmista diz assim como as corças anseiam pelas águas. Todo dia tem lobo ao seu redor. Todo dia tem alguém querendo destruir sua casa, sua família, mapeando o território, colocando planos e projetos. É o que o salmista diz no Salmo 31. Atrás de portas fechadas clamam contra a minha vida. Mas hoje aqui o Espírito Santo está dizendo para você, fareje a fonte. Mergulha hoje nas águas de Deus para que o inimigo não te ache. Fecha os seus olhos aí, mergulha na água de Deus, entra na fonte. Deixa o Espírito Santo lavar você a tal ponto que o inimigo não sinta mais, não saiba para onde você vai, não te ache em lugar nenhum, que você fique guardado debaixo das asas do Altíssimo. Deixa o Espírito Santo te dar um abraço para fluir fonte, fluir águas. Deixa Deus lavar a tua alma, porque cada pingo dessa água da graça vai fazer você jorrar para a vida eterna. Ah, Pai amado, não há palavras para te agradecer, Deus, pela tua transformação aqui em nós essa noite. Deus, leva-nos à intimidade das águas profundas. Que não sejamos, Pai, um projeto interessante, mas sem vida. Mexe na intimidade, Pai. Nos ajuda a entrar na essência do problema, transformando fontes. Que não saia ninguém daqui essa noite, Deus, sem ser uma fonte transformada, para que os vizinhos, a cidade, o bairro, todo mundo saiba que aqui hoje houve uma lavagem do teu Espírito, um banho da tua graça. A chuva do teu Espírito veio e lavou a poeira da banalidade, o pó do dia, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Amém.